dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou começar a última unidade da última apostila de vocês, tá bom? É uma unidade que fala sobre massa atômica e massa molecular. Bom, desde muito tempo, os pesquisadores tinham muita dificuldade em medir a quantidade de matéria existente em um átomo. Isso por quê? Porque o átomo é a menor parte da matéria, ou seja, é uma partícula muito pequena. E como dar medida para essa parte da matéria, né? Não é a mesma coisa que você ir ao mercado e chegar lá e comprar 5 quilogramas de arroz, ou você ir ao açougue e pedir 500 gramas de carne. Um átomo, não. O átomo é muito pequeno, algo que nós não conseguimos nem observar com a ajuda do microscópio. Enfim, vamos lembrar que esse átomo, ele é formado por partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá? E toda a massa desse átomo, ela está concentrada no núcleo, tá? Por quê? No núcleo, vocês lembram que existem os prótons e os nêutrons, tá? Os elétrons, ele fica na eletrosfera e tem uma massa desprezível. Bom, então vamos lá. Mas o que vem ser a massa atômica? A massa atômica nada mais é do que a massa de um átomo. E como é que eles chegaram na unidade de massa atômica? Bom, esse aqui é quem foi o cara que eles utilizaram para determinar a massa atômica, o carbono 12. O que é esse carbono 12? É aquele carbono que tem 12 unidades de massa, tá? Como que eles fizeram isso? Eles pegaram o átomo do carbono e dividiram ele em 12 partes iguais. E aí, eles pegaram uma única partezinha desse átomo do carbono 12, que é um dozeavos, e eles determinaram esse valor como uma unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica equivale a um dozeavos referente ao átomo do carbono 12, tá? Bom, então vamos lá. O que é uma unidade de massa atômica? É a unidade utilizada para medir a massa de um átomo. Mas, cientificamente, se a gente for transformar isso em gramas, uma unidade de massa atômica equivale a 1,66,054 vezes 10 a menos 24 gramas. Eita, mas vocês vão ter que fazer essa transformação sempre? Vão ter que usar essa unidade sempre? Não. Isso é só para falar para vocês que a massa de um átomo, que a unidade de uma massa atômica é extremamente pequena, tá? Vamos para os exemplos, então. Ó, coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Nesse primeiro exemplo aqui, você tem o fósforo, tá? E a massa atômica do fósforo é 31U. O que isso quer dizer? Que a massa do fósforo é 31 vezes 1/12avos, tá? Preciso dividir isso aqui? Não. Isso aqui é só para mostrar que a massa do fósforo é 31 vezes 1/12avos. A massa do rádio é 88U, ou seja, é 88 vezes 1/12avos. Mas se eu for comparar a massa do fósforo com a massa do rádio, vocês vão perceber que 88 dividido por 12, vocês obtêm um número maior do que 31 dividido por 12. Então, essa comparação aqui serve para vocês chegarem à conclusão de que a massa do fósforo, ela é menor que a massa do rádio, tá? E como que é feito a apresentação dessa massa? Primeiro, ela está exposta onde? Na tabela periódica, tá? Ela tá lá na tabela periódica. E como que eu sei quem que é a massa? A massa sempre será o maior valor. Então, quando você pega lá a sua tabela periódica, coloquei aqui o exemplo do sódio. Lá na tabela periódica, o sódio ele vem com 2 números, um 23 e um número 11.
Como a massa sempre vai ser o maior valor, obrigatoriamente, 23 representa a minha massa atômica, sendo que 11 é o número atômico, tá? Então, a massa atômica, ela está representada lá na tabela periódica e ela é o nosso maior valor, tá? Bom, mas para chegar esse valor 23 na tabela periódica, como que é feito o cálculo, tá? Na natureza, nós temos vários isótopos. A gente já trabalhou isótopo. São elementos que apresentam o mesmo número atômico, mas um número de massa diferente. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, ó. O magnésio, ele aparece na natureza em 3 isótopos. O magnésio com massa 24, que ele aparece com uma proporção de 78,99%, o magnésio 25, que aparece uma proporção de 10%, e o magnésio 26, que aparece com uma proporção de 11,01%. Quando vocês vão fazer exercícios desse tipo, normalmente é dado essas porcentagens e a massa para você. Ou é dado a massa e a massa atômica para você encontrar as porcentagens, tá? E como é que você vai fazer esse cálculo? Utilizando esta fórmula aqui, ó. Prestem atenção. A massa atômica, ela é calculada pela massa do isótopo 1 vezes a sua porcentagem, mais a massa do isótopo 2 vezes a sua porcentagem, mais a massa do isótopo 3 vezes a sua porcentagem dividido por 100. Como assim? Então, vamos lá, ó. Massa atômica igual a massa do isótopo 1, que é 24, vezes a sua porcentagem, que é 78,9, mais a massa do isótopo 2, que é 25, vezes a sua porcentagem, que é 10. E a massa do isótopo 3, vezes a sua porcentagem, que é 11,01, dividido por 100. Vamos fazer o cálculo. 24 vezes 78,9 é 1.893,6, mais 250, que é 25 vezes 10, mais 286,26, que é 26 vezes 11,01. Somo tudo, eu chego no valor de 2.429,86, divido por 100, vocês vão chegar na massa que está escrita lá na tabela periódica, que é 24,2, tá? Isso acontece para todos os isótopos. Ó, vou colocar um outro exemplo aqui, que você pode fazer aí para mim agora, ó. Os isótopos do cloro. Você pode calcular aí para mim, para você ver se entendeu. O cloro, ele aparece na porcentagem 35 com 75% e na porcentagem 37 com 25%. Então, para você calcular qual é a massa desse cloro que vai estar lá na tabela periódica, você vai usar essa fórmula, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, ó. Massa do cloro. Vocês vão pegar lá o primeiro isótopo, que é 35, multiplica pela sua porcentagem, que é 75, soma com o segundo isótopo, que é 37, multiplico pela sua porcentagem, que é 25, e divide isso por 100. A massa atômica disso aqui equivale a 25 vezes 75, que é 1.875, mais 37 vezes 25, que é 925, dividido por 100, tá? Isso aqui, massa atômica disso aqui, eu vou somar os dois, 1.875 mais 925, vai dar, deixa eu fazer o cálculo aqui para vocês, peraí.
Opa, aqui tá errado, tá, gente? Coloquei um número aqui e acho que eu calculei na hora de fazer o cálculo. Ó, fiz a correção aqui, tá? Aqui eu tinha feito a conta errada, 35 vezes 75 é 2.625, tá? Somo tudo isso, nós temos 3.550, divido isso por 100, você vai chegar que a massa atômica do cloro é 35,5 U. Então, isso aqui é o que tá lá na tabela periódica, tá? Então, isso é bem tranquilo para vocês calcularem, só vocês lembrarem dessa fórmula, tá? E prestar atenção nos isótopos que aparecem na natureza. Bom, a segunda parte que a apostila traz aí para vocês é a massa molecular. A massa molecular, ela corresponde à somatória de todos os átomos de uma molécula. Como assim? Ó, aqui você tem a molécula da água, tá? Essa molécula da água, para você calcular a massa dela, você vai fazer. Tenho 2 átomos de hidrogênio, multiplico pela massa do hidrogênio, que é 1. Você tem 1 átomo de oxigênio, vai multiplicar pela massa dele, que é 16. 2 mais 16 vai dar 18 unidades de massa atômica. Aí você tem aqui o exemplo, o ácido sulfúrico, tá? 2 vezes o 1, que é 2, número do átomo, 1, que é a massa do hidrogênio, multiplicado por 1 vezes 32, 1 é um enxofre, 32 é a sua massa, vezes 4 vezes o 16, 4. Mais 4, 4 é o número de átomo e 16 é a massa, 4 vezes 16, somo todo mundo. 2 mais 32 mais o 64, que você chega a 98 unidades de massa atômica, tá? Outro exemplo aqui, só o Felipe tá brincando aqui perto de mim, tá? Por isso o barulho. É o ácido clorídrico, 1 vezes o 1, 1 átomo, 1 de massa atômica, mais 1 vezes 35,5, 1 de átomo, 35,5 de massa, somo todo mundo, a massa dessa molécula é 36,5 unidades de massa atômica. Então, esse último capítulo vocês têm o que vocês viram aí, massa atômica, né? Que uma unidade de massa equivale a 1/12, referente ao átomo do carbono, 12. E a massa molecular, que corresponde à somatória de todos os átomos existentes em uma molécula, tá? Bom, a partir disso, vocês vão fazer os exercícios de aplicação dos módulos deste capítulo, tá bom? As dúvidas, vocês sabem que estou à disposição para esclarecer aqui pelo WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula, beijos! Saudade de vocês, galerinha!